Então, boa noite a todas, todos, todes. E vamos então retomar nossos trabalhos, o nosso círculo de leituras aqui de Heliópolis. Falei para vocês que o Wesley não viria hoje, mas ele ainda vem, porque ele amou vocês, então o que era 3 encontros já virou 4, né? E então a gente vai tocar até as 8h30, mais ou menos 8h30 ele chega. E hoje nós temos o privilégio de começarmos de um jeito muito especial com a nossa querida Indianara. Fique à vontade, a palavra é sua, quanto tempo quiseres, né? Ó, acho todo mundo abre os microfones aí. Vamos fazer uma palminha aqui generalizada, que isso é importante. Vamos lá, todo mundo de microfone abertinho. Vamos lá. Então vamos lá, querida. Boa noite. Vou falar o que me inspirou isso, né? Eu acho que é super importante o curso. E em alguns momentos acabei na correria acho que do nosso dia a dia, acho que de todas, a gente às vezes acaba perdendo alguns pontos. Hoje eu venho aqui, tomei a iniciativa de me inspirar e trazer uma palavra que eu acabei de escrever para a minha equipe, porque só para vocês entenderem, hoje a gente fez uma ação que já vem acontecendo na instituição da UNAS, que é a entrega de cestas básicas nas comunidades. Eu sou da parte da região e tem mais 4 projetos. Um deles é o SAS, que é a Cátia é a gestora, o outro é a Luciane e a Catu, que são gestoras de creche. Nós fizemos uma ação de entrega de cesta agora às 2 horas da tarde, 150 cestas na comunidade. E me inspirou, me motivou, eu acho que estou aqui com os cabelos desse jeito, me inspirou e eu escrevi uma coisa para a minha equipe, eu queria compartilhar, né? Eu acho que é muito grato quando a gente compartilha o sentimento também. E aí segue para todos, que eu acho que não tem que ficar só com a minha equipe, eu acho que tem que ir para todos. Vamos lá. É curtinho, mas vem do coração. Primeiramente, eu quero começar com gratidão, falando da palavra gratidão. Por tudo mesmo. Hoje, eu saio do trabalho cansada e olha que a jornada nem acabou. Pois agora continua a próxima jornada. A de mãe, esposa, educadora, dona de casa. Continua ainda a de gestora, porque o dia foi muito curto para fazer tudo que a gente tinha que fazer. Entre outras, mas só tenho a agradecer por estar viva e ter a oportunidade de ter contribuído com o próximo. Mesmo que os outros não enxerguem nosso trabalho, me sinto muito privilegiada por receber hoje um olhar, um sorriso ou apenas um obrigado de tantos rostos que vi hoje. Para muitos podem ser nada, ser apenas mais um dia de trabalho, mas para mim fez a diferença de continuar na luta e no nosso esperançar. Obrigado, gente. Era isso. Uhul! Então, eu pensei no verbete política e utopia, pelo menos os dois, né? Vamos ver se a gente consegue fazer os dois. Aí a gente lê, depois discute, ou lê e discute. Fiquem à vontade para intervir quando vocês quiserem. E na segunda parte, então, o Wesley chegando, ele conduz. Eu vou projetar aqui para vocês, eu já deixei aqui na página certinho. Vamos começar pelo de política, então, né? A gente tinha feito um acordo de puxar esses verbetes que têm vinculação direta com a política, e aí acho que hoje a gente pode pegar ele. Me fala se vocês já estão vendo. Sim. Okay. Sim. Então, vamos lá. Eu vou ler, vou comentando o que eu achar relevante, mas fiquem à vontade para intervir e coisas que vocês também acharem relevantes, tá? Antes de começar a ler, gente, deixa eu chamar a atenção para vocês para uma coisa, né? Sempre no finalzinho do verbete, eu sei que a gente já viu vários, mas tem as referências que o elaborador do verbete usa, que aparecem no verbete, né? Então, aqui, ó, o verbete foi construído a partir das obras, a importância do ato de ler, foi construída a partir do Educação como Prática da Liberdade, foi construída a partir do Educação e Mudança, do Pedagogia da Autonomia,
do Pedagogia da Esperança, e de outros autores, né? Tem vários autores aqui, e eu quero chamar a atenção, dentre os autores que eles citam, para um, que é o Boaventura de Souza Santos, com a crítica da razão indolente contra o desperdício da experiência, que é um autor, um sociólogo português, para aquelas que não conhecem, que tem uma contribuição muito importante, enfim, já há pelo menos 2 décadas, né, de ter começado a pautar essas discussões todas sobre descolonização do conhecimento, uma necessidade da gente ter produção de conhecimento a partir do Sul. Então, o Boaventura de Souza Santos é um sociólogo que dialoga bastante, né, com toda essa discussão que a gente está fazendo. Isso só para a gente lembrar, então, né, que quando tem essas citações aqui do Freire, são dessas obras que estão citadas lá embaixo. Bom, eu escolhi política de propósito para começar, porque tem a ver com a discussão que a gente finalizou, né, na semana passada, quando a gente discutia lá a diferença entre humanos e animais, né, para poder, ao fazer a distinção, pensar nas nossas características e na nossa condição antropológica, né, que foi o que pautou a nossa conversa. Então, veja lá, para Paulo Freire, homens e mulheres distinguem-se dos animais pelo fato de estarem no e com o mundo, por serem gente de relação, históricos e inacabados. Por isso, debruçam-se a conhecer a realidade, produzindo cultura. Então, o animal, ele está num lugar, mas ele não tem o sentido de... ele não está da mesma maneira que o humano está. O Paulo Freire usa uma corrente da filosofia, várias correntes que estão ligadas ao existencialismo, que entende que não é um estar só espacial, ele é um estar relacional. O humano, quando ele está diante de um objeto, ele dá sentido a esse objeto. E no que ele dá sentido a esse objeto, ele deixa de ser apenas objeto. Vou lembrar para vocês aquelas belezas, né, que o Wesley tem trazido para a gente toda semana, uma daquelas frases da Adélia Prado, né, que ela diz, de vez em quando, alguma coisa do tipo, né, o mundo me retira a poesia, eu olho pedra e vejo só pedra mesmo, né? Essa frase da Adélia Prado, ela seria uma frase que indicaria aquele nosso momento menos humano. Porque quando humanos, a gente olha a pedra e vê outras coisas. Né? A gente vê a pedra da casa que a gente morou quando a gente era criança, a gente vê a pedra que a nossa avó carregava quando ela estava fazendo um determinado objeto, a gente lembra das pedras que tem na nossa sala, num vaso, e está atrelado às memórias que a gente vivenciou, e daí uma infinidade de experiências subjetivas, ou seja, para o ser humano, o mundo ele não é simplesmente somatória de objetos, ele é conjunto de significações, né? E o Paulo Freire acrescenta, gente de relação, histórico e, o mais importante, inacabado, né? Essa ideia do inacabamento, gente, ela é muito importante, porque você não tem como pensar a política sem pensar o inacabamento. Porque se você pensar que o ser humano é um ente acabado, finalizado, não tem nada para fazer mais. A política ela é justamente aquilo que anuncia o poder ser diferente. Que aquilo que pode ser diferente ainda não começou. É esse ente inacabado que possibilita que as coisas ainda possam ser diferentes. Se eu entendo que eu já sou completo, então as coisas já acabaram, né? Então, a noção de inacabamento, ela tem a ver com a possibilidade de fazer política, com a possibilidade de modificação. Né? Continuando, gosto de ser gente porque inacabado, sei que sou um ser condicionado, porque é claro que a gente é condicionado pelas coisas do mundo, pelas experiências que a gente tem, pelas situações concretas da existência, mas consciente do inacabamento. Sei que posso ir mais além dele. Ou seja, o humano é aquele que é e sabe que é. Esta é a diferença profunda
entre o ser condicionado e o determinado. Então, o Paulo Freire, isso aqui ele está num diálogo muito próximo com o Marx. Nós não somos determinados por nada, nós somos condicionados, mas é um condicionamento relativo. Eu não sou determinado biologicamente para ser nada. Eu sou condicionado por uma série de coisas, mas eu tenho uma abertura. E isso me possibilita ser qualquer outra coisa. Então, veja, nisso reside nossa condição política. Gente, formiga é determinado biologicamente. Não tem como fazer política. Certo? Cachorro é determinado biologicamente. Não tem como fazer política. Nós somos condicionados pelo capital, por isso estamos dentro dessa situação de opressão, mas a gente pode mudar esse jogo. Porque nós somos apenas condicionados, e podemos ser condicionados por outras coisas. Então, o poder ser está sempre em questão. Na condição de sujeito histórico e político, foi produzindo uma obra que buscou a compreensão da sociedade moderna, na qual estava inserido, ou seja, reconheceu a luta de classes e a consequente produção de oprimidos e opressores. Lembrando de uma coisa que a gente já falou várias vezes, né? A sociedade capitalista, ela não produz só oprimidos, ela não produz só escravos, ela produz opressores, ela produz senhores, ela também produz quem vai oprimir. A mesma sociedade, a mesma lógica produz o opressor, como construto humano, e por isso capaz de ser reinventado por meio da consciência política, da libertação do opressor existente em cada um de nós. Então, tanto o oprimido quanto o opressor, essa dupla consciência, essa dupla forma de existir no mundo, são invenções humanas, são construtos humanos. E essa libertação é possível de acontecer justamente porque a gente tem sempre a possibilidade de ser de outra forma. E o Paulo Freire, quando coloca o opressor que existe dentro de cada um de nós, porque não há como a gente pensar que você vai criar a opressão do nada. A opressão sai de algum lugar. Então, nós temos dentro de nós tudo o que é possível de ser. Basta que você oriente para uma determinada coisa ou para outra. Uma lógica social que não favorecesse a criação de opressores, não criaria opressores. Então, depois a gente pode voltar a essa discussão que é bem interessante. A denúncia de uma sociedade calcada na desigualdade, fruto da modernidade que supervaloriza o binômio racionalização e subjetivação, encontra na produção de Freire seu caráter político, libertador, político-ideológico, pois homens e mulheres fazem parte de uma estrutura social que sofre permanentemente suas contradições. A gente já discutiu isso em outros momentos, então vou avançar um pouquinho, se for necessário, depois a gente volta. Como não poderia ser diferente, o momento histórico que vivemos não está desarticulado do já vivido. É por esse motivo que nos debruçamos a pensar sobre as possibilidades de construirmos saídas aos modelos criados pela modernidade. É muito importante, gente, associar o termo modernidade à lógica do capital. A gente muitas vezes confunde modernidade como se fosse uma época, mas modernidade não é um conceito histórico, modernidade é um conceito econômico. Nem todos os povos do mundo viveram a modernidade. Modernidade é o modo de vida do capital. Então, é um momento em que a Europa, ela expande o seu modo de vida para os povos que ela coloniza e para ela mesma. Mas você não tem modernidade em todos os lugares, porque não é um momento histórico, uma época em que você chega. Tem lugares do Japão que são modernos, tem lugares do Japão que não são modernos, porque você tem um modo de vida do capital enraizado em determinados lugares e não tem em outros, né? Assim como a gente pode dizer que tem lugares no Brasil que não são nada modernos, porque a lógica do capital não conseguiu alcançar esses lugares. A gente pode falar sobre isso depois também, ou na hora que vocês quiserem. Ter clareza de que nos movemos ainda por dentro das estruturas modernas é uma possibilidade viável de recriação.
Boaventura de Souza Santos ajuda-nos a compreender este novo momento histórico vivido pela humanidade como paradigma emergente. Então, assim, passa a ser um momento histórico vivido porque o modo de vida do capital acontece agora, mas não como se fosse uma época que tivesse chegado. Um conhecimento prudente para uma vida decente que se constrói a partir da degradação do modelo vivido, principalmente no nosso último século. Afinal, estamos envolvidos pela contradição que caracteriza nossos tempos. De fato, parece que conhecimento, decência, vida, entre outros, são conceitos desgastados pela falácia cotidiana do capitalismo. É necessário recriar a possibilidade de uma vida menos feia para todos e todas. Buscar um conhecimento para uma vida decente é procurar pela própria história da educação, enquanto instituição que contribui para a cristalização do modelo preconizado pela modernidade e, a partir do compromisso articulado no e com o mundo, construirmos sua superação, apontando para uma escola possível e viável para as classes populares. Por isso a educação é um ato político, porque está a serviço de uns e não de outros. Nossa opção, portanto, pela educação progressista, reconhece-a como não neutra, encharcada de autoridade e compromisso com as classes populares, no reconhecimento do nosso lugar histórico, onde nos situamos e buscamos ser mais. Necessitamos, por isso, de uma educação para a decisão, para a aprendizagem da responsabilidade política e social, filiada ao saber democrático e participativo, e não para servir ao autoritarismo que fomenta a opressão e professa a alienação como se vivêssemos num mundo determinado e apolítico. Somos sujeitos sociais e, portanto, nossas aprendizagens acontecem a partir da interação no e com o mundo. Somos seres de inter-relação. A escola, ao negar isso, nega também nossa humanidade. Por isso, recriá-la é nossa tarefa. Promover vivências de solidariedade, fraternidade e democracia é nossa luta cotidiana, para que possa pulsar vida dentro da escola. Faz parte da função social da escola crítica, a partir da realidade da cultura da classe trabalhadora, conhecer como homens e mulheres dão significado ao mundo. E, para além de suas próprias referências, compreenderem-se e transgredirem-se, a fim de usarem a resistência em favor da consciência política e da ação social. Então, desassossego, indignação ou qualquer outra palavra que valha o sentimento de buscarmos outro projeto de humanidade, na perspectiva libertadora, onde se assume a luta pela construção de alternativas possíveis, é o compromisso dos homens e das mulheres que lutam pela inversão, transgressão, reinvenção da escola, que, descomprometida com as classes populares, produziu uma instituição que buscou a mera transmissão de conhecimentos, ao invés da construção da cidadania, da democracia e da emancipação. A educação como ato político compreende a existência dos vários projetos que estão em disputa na sociedade, bem como a opção que fazemos na defesa de um e não de outro. Reconhece também o diálogo como consequente dimensão do direito de dizer a palavra e do respeito ao outro. Esse trechinho aqui, que termina, é excelente, texto do próprio Paulo Freire. É neste sentido também que, tanto no caso do processo educativo, quanto no do ato político, uma das questões fundamentais seja a clareza em torno de a favor de quem e do que, portanto, contra quem e contra o que fazemos a educação. E de a favor de quem e do que, portanto, contra quem e contra o que desenvolvemos a atividade política. Quanto mais ganhamos esta clareza através da prática, tanto mais percebemos a impossibilidade de separar o inseparável, a educação da política. E assim termina o verbete política do dicionário Paulo Freire. Esse finzinho, gente, ele é muito sutil, mas eu quero começar por aí, a provocar vocês e ouvir vocês também. Falar em política é falar em conflito, a gente já tinha conversado sobre isso em outros encontros, quando a gente falou da dialética.
E por mais que o texto do Paulo Freire ele seja amarrado com o afeto, com o cuidado, com o amor, com a beleza, com a esperança, com tudo isso que a gente vem falando aqui, vocês viram que o texto é bastante explícito, né? Você está fazendo política, você está fazendo atividades a favor de alguém e contra alguém. E você precisa saber de que lado você está. Mas alguém, gente, quer fazer alguma consideração? Eu vou passar a palavra para o Wesley para a gente poder terminar o nosso encontro de hoje com chave de ouro e para quietar um pouco a nossa alma, né? Porque a gente já está todo mundo aqui angustiado, Wesley. A tarefa é sua, então, de tentar trazer um pouco de tranquilidade para essas mulheres que estão hoje aqui. Aliás, você vai falar do feminino hoje, pelo que eu sei, né? Gente, boa noite. Eu estou tão arrependido de ter proposto esse tema. Eu estou com aquela sensação de que hoje vou jogar tudo por água abaixo, sabe? Mas vamos lá, né? Eu acho que não, meu caro, porque a gente está precisando justamente de um contraponto que é para conseguir. Mas esse aqui é controverso. Não, tudo bem, não tem problema. Mas vamos lá, gente. Eu acho que eu preparei algo demais. Eu vou talvez pular um pouquinho alguns trechos, alguns poemas, mas eu espero conseguir depois revisar com cuidado os textos que eu preparei para esses encontros e deixar à disposição deles integralmente para vocês, tá bom? Mas vamos lá. No encontro passado, nós conversamos um pouco sobre política. Para Paulo Freire, a educação é um modo de atuar no mundo e, por isso mesmo, ela também é política. No que consultamos da obra de Adélia Prado, vimos que há uma compreensão política como resistência, como luta, quando se refere à greve dos professores, mas também há uma compreensão política restrita à atuação do político profissional, bem como uma ideia que aponta para a crença de que a nova situação política coletiva que nós desejamos surgiria de cada um, ou seja, se cada um fizer a sua parte. Se isso pode ser assim, também pode apontar para o reconhecimento de que todos precisamos participar para resistir a tudo aquilo que gera fome, injustiça, choro e tristeza. Seja como for, quando o cenário é a experiência educacional, encontramos nas prosas de Adélia Prado uma postura crítica que parece denunciar o distanciamento da escola, da tarefa de acolher e ensinar as crianças, de ser lugar de pensar criticamente as condições do trabalho educacional e de reconhecer que as dores da vida se apresentam na vivência escolar, insistindo na necessidade de que a experiência escolar seja lugar de resistência às injustiças, portanto, um lugar de resistência política. Hoje vamos conversar um pouco sobre o sentido de feminino na obra de Adélia Prado. Imediatamente indico um sentido que se mostra indigesto, mas que mesmo assim apresento, seja para conceder a possibilidade de que a poeta possa dizer da sua perspectiva e, quem sabe, nos ajude a ver de outros lugares, seja para que refutemos com veemência tal ideia. Espero conseguir indicar, como me parece, que o feminino é tratado no pensamento de Paulo Freire também. Em 1994, Adélia Prado concedeu uma entrevista ao programa Roda Viva, ocasião na qual afirmou que o ato criativo é masculino, e não do macho, ela bem o sublinha, e que o papel fundamental da mulher é do serviço, que não deve ser confundido com o de escrava e submissão, e que é a possibilidade mesma do masculino surgir. Esta entrevista foi transcrita e está disponível digitalmente. Na sequência, apresento trecho desse texto. Mas é muito simples. Se você volta à entrevista, eu disse que o ato criador é masculino, mas ele não é um ato do macho. É tão simples isso, é um ato masculino, que é comum ao homem e à mulher. É isso que eu disse. O ato criador é masculino para mim,
Quer dizer, eu não tenho uma teoria, eu não tenho um tratado filosófico sobre o assunto, mas é uma coisa que eu sinto, e nem sou original falando isso. Se você olha os livros antigos, por exemplo, o próprio Aishin, na cultura oriental, você vê isso demais, porque a natureza está, não é que eu queira, dividida em masculino e feminino. Tudo tem um gênero. E está lá, é como uma intuição, não é um tratado filosófico, são tratados poéticos que dizem o princípio criador é masculino. Então é isso que eu estou dizendo, não é do macho, é masculino, que também está na mulher. Quer dizer, eu sou homem quando eu escrevo. Se eu fosse compositor, eu seria homem na hora em que eu estivesse compondo. A segunda afirmação que a Adélia Prado faz tratará do serviço. Diz a transcrição. Eu acho que a glória do feminino, continuo achando, é uma discussão complicada, porque mexe nos afetos, não é? Toda vez que você cuida disso, você não dá conta de ficar só no acadêmico ou na filosofia, você mexe nos afetos das minorias expoliadas, aí vem tudo junto e ninguém pensa mais, começa, um absurdo, mas eu acho exatamente isso. O feminino, assim como o ato criador é masculino, para mim, eu sinto as coisas assim. O papel do feminino é o papel do segundo lugar, é o do segundo, é o do serviço, do anonimato mais perfeito. É isso que, para mim, é o feminino, é a permissão para que o homem aconteça. É que, no caso, num sentido muito profundo mesmo, sem isso, se nós mulheres, aqui no caso, que somos até aparentemente, externamente mulheres, se esse feminino não se realizar em nós, da ordem espiritual e psicológica, o homem que está do meu lado não acontece. Porque há como é que se fala, uma diluição dos papéis. Eu acredito que há um papel feminino, sim, e que é o papel do serviço. Agora, é muito fácil confundir o papel do serviço com escrava, doméstica, como confundir aquilo que eu disse, que o ato criador é masculino, achando que é macho. É a mesma confusão que se faz. Bem, o que eu não identifico nessa argumentação de Adélia Prado é se a semelhança do ato criativo, também o serviço, enquanto papel feminino, se aplica a homens e mulheres. Nessa entrevista e na transcrição que eu tenho acesso, isso não está dito claramente. No livro O Homem da Mão Seca, a poeta indica que o Espírito Santo é a forma feminina de Deus, o Deus-mulher. Ocasião onde indica que a bondade de Maria faz com que pareça mais forte que Jesus. É nesse contexto que a poeta afirma que o homem é fraco. No livro Solte os Cachorros, ao afirmar que é feminista por causa dos homens, novamente indica que o homem é fraco. Nesses dois lugares, a fraqueza do homem é anunciada num contexto de afirmação da força do feminino. Tal fraqueza do homem é a ausência do serviço, da disponibilidade para servir. O homem fraco o é porque o seu feminino não se apresenta. Em caso afirmativo, isso é uma referência ao serviço? No livro Filandras, na prosa denominada Análises, a ideia de Adélia Prado sobre o feminino está posta do mesmo modo que na entrevista mencionada. Comia com a mão quando a conheci, a mulher por quem João Jeremias foi a vida inteira apaixonado. Vi depois seu único retrato de juventude, o mesmo penteado de avó. Acredito mesmo que nunca foi jovem, uma desiludida crônica, resumindo seu desconforto de existir entre os homens com um bordão que recitava nas dificuldades. Não servia para ter nascido. Não gostava do seu nome, de Olinda, e nas infrequentes vezes que se permitia relaxar, ria dele, confessando que ficaria muito satisfeita se chamasse Nair, principalmente Maria Nair. Seu marido, João Jeremias, também nas poucas vezes em que ensaiou em público tratá-la com carinho de marido, chamando-a por Nairinha, não deu certo. Ficou muito enfurecida, pondo em ridículo a paixão dele, que se recolheu e nunca mais ousou, como as psicologias não concordam. Devia ter batido nela ou à porta, gritado, sei lá.
A Diola, na minha soberba opinião, precisava de um marido mais avultado, a bem da verdade, um toureador que amansasse a leoa. Mulher mansa ou brava quer marido firme. Marido tem que proibir alguma coisa, nem que seja do tipo: quero minha correia dependurada neste prego e ninguém me tire ela daqui. Porque senão as mulheres ficam muito infelizes e começam a ter maus pensamentos de querer ficar viúvas, de sumir no mundo, de dar os filhos para a avó criar, essas coisas. Natureza de mulher é de obedecer, de admirar, de servir. Natureza de formiga, de abelha operária e gata no borralho, senão, meu Deus, não sobra espaço para ela virar Cinderela. Até a princesa da Inglaterra, que Deus a tenha, arranjou o que fazer nas creches do mundo, não aguentava mais. Serviço nunca faltou para Diola. Aliás, o que mais teve foi serviço e nervosia. Tinha a moda de falar sozinha, teria dado excelente madre superiora, ótima Joana d'Arc, Maria Bonita, com grande vocação blasfema, uma santa e tanto, ou uma pecadora pública. No entanto, consumiu-se tolhida e disse no começo que as mulheres precisam de limite, e agora vejo que ele atrapalhou a Diola. E a mim? Bem, já me achei. Diola foi tolhida pela ausência de autoridade do Jeremias, pois ele não a contrariava em nada, o que é mesmo insuportável. E eu? Teodoro já me fez desaparecer de medo dele uma vez, uma não, duas, a bem da verdade 3. E chega, não quero saber de outra. Foi surra não. A comparação que me vem é como se um leão estivesse comendo e eu botasse a mão no coxo dele. Só o rosnado me deixou sem fala. Sorte minha. Outro dia falei com o Teodoro: como será que o seu pai deu conta de sua mãe? Mole para ele, Teodoro falou. A mãe nunca deu conta de exasperar o pai. Quando ela chegava no limite, ele pegava no braço dela com aquela mão enorme, levava até a porta da rua e falava: escuta, Nairinha, obrigada, você não fica comigo não. Você é livre. Impressionante, na hora da maior raiva dele, ele chama ela de Nairinha, sem desprezo, com todo respeito e paciência. Funcionava igual bomba atômica. Eu não sabia que João Jeremias, meu sogro, também tinha um prego onde pendurava a correia. A Diola me enganou bonito. Acreditei que a nervosia dela era culpa do Jeremias, um craque. Eis que estamos diante de algo muito controverso, e que, em função da entrevista que mencionei anteriormente, não pode ser explicado como sendo expressão da complexidade do cotidiano, do qual Adélia Prado, ou a partir do qual Adélia Prado constrói sua obra. A poeta afirmou que era assim que ela pensava. O ato criativo é masculino, presente no macho e na fêmea, e o serviço é feminino, que, por sua vez, não posso dizer com segurança se também se aplica ao masculino. Se isso é assim, o receio da poeta tem um risco aumentado de o serviço feminino alimentar as práticas de escravidão e subjugação da mulher. Nos trechos que acabei de mencionar, muito facilmente se lê a defesa de uma postura machista que impõe à mulher limites e que isso seria necessário para o bem da mulher. Mesmo apontar para o fato de que a mulher é apresentada como um ser de energia, de força, que o serviço aponta para as capacidades, habilidades que parecem escapar ao homem, ainda assim não conseguimos deixar de ver nessas afirmações um problema. Talvez porque impregnados que estamos no imaginário machista, não reconheçamos a beleza, a força transformadora e mesmo criativa que há no serviço, quando ele não é reduzido à escravidão da mulher. Não quero salvar a poeta sobre o risco de cair nas armadilhas do machismo ainda vigentes, mas não quero perder esse fio de reflexão que reconhece a força do feminino, que afronta o modo de ser masculino e o desafia e o transtorna. A relação entre o feminino e o masculino é posta em tensão, que experimenta resistência nos dois extremos. Na prosa, todavia, a sensação que se tem é que o homem é quem põe termo à prosa, à situação. Notem, todavia, que é esta resistência do masculino, e na prosa procura-se sublinhar que não haveria violência física, em que pese que temos que nos perguntar se pegar alguém pelo braço e levar até a porta não é uma violência, que faz o feminino se sentir
numa relação, posto que não é alvo da indiferença, não estaria num cenário de existir no qual ela seria um mobiliário. Ela é abelha, é formiga, que é capaz de transformação. A vida cotidiana de inúmeras mulheres e a sua postura devota em relação à vida, a sua coragem de gritar e lutar por conta da sua cria, a ousadia de recusar que seu corpo seja tratado como uma pia, parecem apontar para a força feminina de resistir às injustiças de um mundo ainda machista. E os homens que vão compreendendo a condição de servir à vida e ousam abandonar a postura pequena de que prover de recursos financeiros à casa, algo que pouquíssimos homens conseguem fazer sozinhos, seja a única tarefa, vão se constituindo homens de outro modo, melhores talvez. E é com as mulheres que eles aprendem a ser de outros modos. Bem, por certo, o desconforto permanece, e não foi sem razão que esta entrevista gerou reação do movimento feminista na década de 90. Sem querer fugir do embaraço, podemos olhar para outras prosas e poemas de Adélia Prado sobre o feminino e o feminismo. Uma delas eu já mencionei acima e está na prosa 26 do livro Solte os Cachorros. Nessa prosa, a poeta trata da velhice, do sexo, e na parte final afirma o que segue. Tenho tanta vergonha de ser feminista. Só por causa dos homens é que eu sou, porque gosto deles demais. Homem é tão fraquinho. Às vezes ser tão forte me cansa, enfara. Eu brinco assim. Na outra encarnação quero vir homem. É brincadeira, mesmo porque não sou espírita e a mentepsicose me dá canseira ainda. O negócio comigo é na ressurreição da carne, direto como uma estrela apaga e acende. Como eu ia dizendo, homem é fraco e mulher é forte, fortíssima. Move os dedos do pé, ele diz meu amor. Move os lábios, ele diz casa comigo. Move o que está fadado a mover-se, ele diz pede o que quiseres. Se a gente for doida, pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Se for santa, não pede nada e vai transformando o mundo devagarinho, passando o trator, destocando, arando, semeando. Depois haja celeiro, haja lugar para tanta flor e fruto. Mesmo se nunca mais eu escrever um verso, como eu desejo com todas as minhas forças, eu vou morrer satisfeita. Meu corpo parece um terreno, eu quero dizer. Parece haver nessa prosa uma situação a ser enfrentada, e é o feminino quem pode fazê-lo. Se é feminista, porque o homem é frágil, assume-se uma postura de defesa da dignidade da mulher, de vivência paritária em todas as dimensões do cotidiano, também porque o homem não o fará, e não é porque não quer, porque a situação lhe é favorável, ele não é capaz, é fraco, é incapaz de gestar dentro de si um novo jeito de ser homem. Precisa ser provocado, desafiado pela mulher. E esta, por sua vez, sem querer ser homem, faz das suas potencialidades a ocasião de arar a terra e fazer surgir o novo. Note-se que não se anuncia uma mudança de papéis, mas a constituição de uma outra relação entre homem e mulher, tarefa que cansa, diz a poeta. Semana passada a Suzy estava falando, já estou cansada, não tenho paciência mais para ficar conversando algumas coisas que as pessoas deviam fazer. A Adélia Prado está dizendo a mesma coisa, eu ainda no pleno século XXI tenho que dizer para os homens como é que eles devem ser. Não é fácil, quando já se tem o peso de tanta desigualdade nos ombros, ter que atuar, existir de modo a promover transformação não apenas em si, mas também nos homens. Ter a impressão que era sobre isso que conversávamos no encontro passado, quando nos referíamos ao pensamento de Paulo Freire sobre a superação da opressão. Não se trata de inverter os papéis de modo que os oprimidos do mundo ocupem o lugar daqueles que agora são sujeitos da opressão, mas o engajamento para que nos livremos das estruturas de opressão, mas não do opressor. Com ele temos que dialogar para que reconheça a alegria e a boniteza de uma vida marcada pela liberdade e pela partilha. Seguramente isso também cansa a gente. Muitas vezes perde o ânimo de conversar com a gente, com gente que ainda não reconhece que a vida de todos tem valor, que a dignidade não é privilégio de alguns. Se Adélia Prado diz, sou feminista por causa dos homens, talvez Paulo Freire pudesse dizer, sou educador progressista por causa dos opressores.
A condição desumanizadora, posto que machista, patriarcal, na qual muitas mulheres estão enredadas, precisam ser vencidas, mas isso não significa a destruição dos homens. A poeta diz que gosta muito deles. Do mesmo modo, em Paulo Freire, é preciso vencer a situação desumanizadora na qual vivem os opressores e condenam a viver os oprimidos. Afirma Paulo Freire. A violência dos opressores, que os faz também desumanizados, não instaura uma outra vocação, a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar a sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade de ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos, libertar a si e aos opressores. Mas, por certo, isso cansa. Esta ideia de romper com a predominância do homem sem aniquilá-lo ou sem subjugá-lo também se verifica na prosa 25 do livro Solte os Cachorros. Diz Adélia Prado, mistério maior que eu acho no sexo masculino é a sobra mesmo, capaz de propulsão desde a mais tenra vida. Procurando o quê? Noca punha o zico, mais o pulinho na bacia, na mesma hora a coisinha subia, ela engerizava. Baixa isso, menino, baixa logo, senão apanha. Certas psicologias têm infernizado muito as coisas, botado sua pata suja em tudo quanto é lugar, feito o mesmo serviço do intervencionismo da religião do chicote. O corpo mais alegre que eu conheci era o meu mesmo, até que me explicaram o significado dos lírios nas imagens dos santos. Agora, com minha vida no meio, é que achei mais sossego. Em pequena, eu quis muitas vezes ser menino, só por causa da molinha que eu não tinha, achava poderoso, e nunca, em nada, eu quis ficar por baixo de ninguém. Por baixo que eu digo é inferior. Tenho que explicar, porque tem gente muito maldosa que gosta de interpretar tudo na bandalheira. É um assunto difícil de deslindar, esse de macho e fêmea. É mais difícil entender coisa do que alma. Um dia fiquei olhando para um abacaxi por muito tempo e cheguei à conclusão que entendia mais de Deus que aquela coisa cascuda. Por isso mesmo, eu acho fascinante a concreteza do mundo, a massa compacta e fumegante do angu. Era a pessoa mais infeliz do universo se não tivesse a ressurreição na carne. Mas porque tem, mesmo ficando velha e torta, como estou ficando, eu saio assobiando e pulando num pé só de tanta satisfação. Corpo é fora de série. Veja se estou errada. Eu amo a Deus em espírito é com o meu corpo, porque quem levita é ele quem fica estático na montanha sagrada e recebe os estigmas e as tábuas da lei. Com pouco desvio do assunto. Machismo existe, tá aí sorrateiro, enfiado por tudo quanto é canto. Se você quiser, você pode fazer aqui um comentário obsceno. Que faça. Quero é desabafar. Estou cheia de aguentar o Papa, o presidente da República, o ministro, o prefeito, o magnífico reitor, o açougueiro, o padeiro, o padre, o meu pai, o meu avô, o meu irmão, o meu filho, o pai do meu filho, o anjo Gabriel, Satanás, tudo homem. Zuzu Barbeiro dizia, minha sogra é mulher, minha mulher é mulher, minha filha mulher é mulher. Na casa dele só tinha ele de homem. Mas Zuzu era muito engraçado, falava pra gente rir. Eu falo é sério e falo com crédito, porque desde pequenina que eu gosto de homem. Nunca achei graça em brinquedo só de menina, não vou inchar de amizade, clube onde homem não entra. Penso que estou certa, porque no livro da Bíblia, logo na primeira página, está escrito, Deus fez o homem e o fez macho e fêmea. E isso quer dizer que somos iguaizinhos no valor. A boa diferença é só para obrigação e amenidades. E olha, num tempo de escravidão como aquele, tinha que ser muito inspirado mesmo para escrever uma coisa bacana dessas. Quase 2000 anos, e muita gente por aí ainda não entendeu. Porém, concordo, tem que ser muito homem para entender. Por falar em homem, tem algum por aqui?
Note-se aqui a afirmação das singularidades de homem e mulher, mas também uma denúncia de uma vida na qual os homens ocupam todos os lugares a seu modo e, por vezes, para o seu interesse. Tal queixa, todavia, não pretende ocupar o lugar do homem, mas romper, eu insisto, com um certo modo de relação onde o homem se põe em lugar de destaque e privilégio. Isso se realça com a menção que Adélia Prado faz ao relato da criação da mulher e do homem. No livro do Gênesis, provavelmente vocês já saibam, existem duas narrativas sobre o tema. A primeira afirma a anterioridade do homem e a dependência que a criação da mulher teria dele. Foi preciso adormecê-lo e retirar uma parte do seu corpo para criar a mulher. A segunda narrativa mostra uma condição de igualdade ou simultaneidade na criação de homem e mulher. E é a esta narrativa que Adélia Prado se refere. Há na versão hebraica do texto uma palavra que se pronuncia kinekdol, que indica aquela que tem a mesma força. Assim, a mulher, criada junto com o homem, simultaneamente com o homem, não é uma auxiliadora ou uma companheira, como as traduções masculinas sugerem, mas é a única capaz de enfrentar o homem, pois é ela quem pode resisti-lo. Com isso, a poeta parece indicar que as diferenças entre homem e mulher não são sinais de fraqueza, ou motivo para relações desiguais e desumanizadas. As diferenças são só para as amenidades. E já que estamos nos referindo ao imaginário religioso, Rosana, o seu microfone está aberto. E já que estamos nos referindo ao imaginário religioso, na prosa 8, do mesmo livro que indiquei há pouco se lê. Então eu virei para sua excelência e pedi finalmente, me deixa dar catecismo, senhor meu pastor. Não, ele me disse, não. E como já era a terceira ou quarta vez que eu insistia na mesma coisa, ele foi, como se diz, lapidar. Não, e de uma vez por todas digo por quê. Não sois senhora da minha confiança. Mas como, retruquei, a minha reputação dentro do possível ilibada mo impede? Usava esta linguagem fora do meu natural para ele não me interpretar errado, me julgando desrespeitosa. A messe é grande, eu dizia. Não, ele falava. Os operários poucos, e eu dizia. Não, ele falava. Fez que ia tocar de leve a mão no meu ombro, me entortando para o lado da porta de saída, querendo parecer um pai, e me despediu cheio de cortesia. Nomeou eu não, nomeou foi professor homem. Enfarei de cortesia, porque eu quero brigar, quero dizer, discutir com ideias fortes, e o que acontece é que me abrem alas e me deixam passar, brandindo e humilhada. Vá se queixar ao bispo, eu sei bem o que é. Ser mulher ainda dificulta muito as coisas. Muita gente boa ainda pensa, em pleno século quase 21, que mulher é só o seu oco. Fosse assim, a gente não tinha coração nem cabeça, precisava nem ser batizada. Mas digo que tem, e é igualzinha dos homens, boa e ruim. A experiência religiosa também é lugar onde se identifica a predominância do masculino. E eis que aparece a mulher para transtornar a ordem estabelecida, para criar resistência a uma espiritualidade marcada pela desigualdade de gênero. Me deixe ensinar catecismo. Outra denúncia é a afirmação de que a mulher em pleno século XXI é reduzida ao sexo. É por causa do gênero que ela não é aceita no trabalho eclesiástico, por conta da sua singularidade sexual. Em pleno século XXI, a mulher ainda é vista como seu oco, a sua vagina, como se a existência da mulher se reduzisse ao ato sexual.
Que não se veja nisso nenhum moralismo de Adélia Prado contra a mulher. A sexualidade está presente em muitas prosas e poemas de Adélia, sempre como força, desejo, prazer. Há inclusive uma prosa no livro Os Componentes da Banda que aponta para uma vida amorosa e sexual livre para a mulher, e em que pese a figura do masculino dando anuência a este modo de vida, às paixões da mulher, não deixa de ser curioso que este homem seja um padre. Diz a prosa. Beta suspirava por Ramon, por isso não me perdoava. Mais 8 dias fiquei naquela doçura de inferno, papai me dando fortificantes, e eu só beliscando a comida ou repetindo 3 vezes o prato cheio por causa de Ramon. Pulcra falou sem malícia de Beta. O homem se apaixonou por você, Violeta. Vê lá, eu disse sem trair-me. Apaixonou sim, a Paula disse, mas avisou para ele que você é muito católica e nunquinhas que vai largar o marido por conta dele, mas ele não quer saber. Ê, Violeta, todo mundo doido com o homem e você pesca ele na moleza. Pulcra estava muito orgulhosa, era muito criança. Não sei dizer exatamente como a inocência de Pulcra me fez tomar ali mesmo a decisão de voltar para Lísias. Desenhei muito naqueles dias, e sempre peixes, peixes ruivos, como se dentro deles saísse uma luz. Peixes, peixes. A sofreguidão da conversa de Pulcra não me saía do ouvido. A Paula disse que no bar ele subiu na cadeira e ficou gritando, Violeta, Violeta, ah, minha paixão. Não fosse padre Longuinhos, não teria suportado a morte de Lísias com aquele segredo no coração. Com que então você desenha peixes? Como é mesmo o nome dele? Eu dizia Ramon. Como? Ramon. Como é mesmo? Ramon, Ramon, eu falava, e o padre Longuinhos gargalhava. Me sentia ridícula e má. Rafael crescendo na minha barriga, Lísias trabalhando para me sustentar, e eu às 2 horas da tarde conversando em Ramon com o padre Longuinhos. Não se poupe de nenhuma fantasia, está ouvindo? Nenhuma. Pode pensar no seu, como é mesmo o nome dele? Pois é, pode pensar no seu Ramonzinho. Olha o céu, filha, sol, estrela, lua, o que arde e brilha é puro amor. Amor é bom? Eu dizia, é sim, padre Longuinhos. E o que é bom vem de onde? De Deus, então ame. Porque dormir junto não pode? Nunca pensei em deixar Lísias, em dormir junto com ninguém, nem com Ramon. Meu poderoso instinto me guiava, mas aquele era o jeito humano de perguntar as coisas. Porque esfacela, respondeu tranquilo, porque quebra, porque fragmenta, Violeta. Ou você não gosta mais de Lísias? Gosto! Então é amor a mais, tranquilizou-me. Não é preciso contar nada a seu marido agora, você tem muito tempo. Posso continuar desenhando peixes? Perguntei aquilo sem nenhuma lógica, e o bruxo entendeu. Pode sim. Desenhe o quanto quiser. Lísias nunca notou o peixe ruivo, saltando de jardins, de pedras, de torneiras, do prato, de pequenos remansos, corredeiras. Dizia, você é meio artista, mulher. Não me entendia, mas guardava tudo cuidadosamente numa pasta de couro. Me amava, me deixava sonhar. E padre Longuinhos afirma sobre os sentimentos de Violeta. Você não é promíscua, Violeta. É abundante só. Em Adélia Prado, em que pese a indigestão que as afirmações iniciais nos causam, em diferentes trechos, dos quais destaquei alguns, a mulher é apresentada em sua força, em sua capacidade de resistir ao masculino, que se impõe, sem que isso implica numa recusa da convivência com o homem. A raiva, novamente, parece ser contra uma estrutura que maltrata a mulher em todas as condições. No livro Cacos para um Vitral, lemos o que segue. Todo domingo, na folga de Juceneide, Glória, Marinha e Ritinha sofriam o peso da cozinha e da casa, enquanto Gabriel e os meninos continuavam sendo homens. Culpa minha, pensou Glória, que não conseguia educá-los bem. Odiava, nos serviços domésticos, a excomunhão automática dos machos. O privilégio. As mulheres eram injustiçadas. Por isso, enraivecia-se bruta megera. Francisco, queime os papéis do banheiro. Mãe, pelo amor de Deus, pode falar todas as... Mãe, pelo amor de Deus, pode falar todas as palavras certinhas, mas não fala papéis, não. O menino obedecia com raiva, a tromba virada.
humilhado por fazer serviço de menina. Um dia a Glória surpreendeu-se enormemente. Ele levantou cedo, arrumou a cozinha da véspera, forrou a mesa, fez o café, bebeu e foi para a escola. Milagre dos milagres. Francisco, machinho machista, sem que ninguém mandasse, lavou pratos feito um homem que não deve explicações a ninguém. Glória se sentiu como um cavalo ganhando um torrão de açúcar e dançou na cozinha. Parece ser contra esta condição que as mulheres de Adélia resistem, sem, contudo, negar o desejo de uma vida confortável, de ser feminina para o seu deleite, de viver intensamente a sexualidade, de amar muitas pessoas. Prometi falar do tema em Paulo Freire, mas a hora já avança. Eu me limitarei a indicar o esforço do autor de não usar apenas a palavra homem, mas homem e mulher, como se verifica no livro Pedagogia da Autonomia. Nele, a palavra homem aparece 12 vezes, enquanto a palavra mulher aparece 53 vezes. Das 12 vezes que a palavra homem aparece, em 5 ela está acompanhada da palavra mulher. Nas outras ocorrências, a palavra se refere ao próprio Paulo Freire ou a uma crítica à vinculação do homem à humanidade, que ele considera de uma vaguidade profunda, como ele mesmo escreve. Esta mudança no uso da linguagem teria sido decorrência de crítica feita por mulheres a Paulo Freire. Faz parte do processo de libertação dar lugar às palavras esquecidas, ressignificar outras para que se vá vencendo ou ao menos resistindo à opressão. Em sua obra, a libertação passa pela luta contra a desigualdade de gênero e a recusa de que o lugar da mulher seja determinado pelo masculino. Uma educação para a libertação precisa se ver com respeito às pessoas, seja qual for o seu gênero. Muito obrigado. Essas renúncias do cotidiano da mulher, né, que às vezes cria seu filho sozinha na periferia, que a gente ganha menores salários, que a gente precisa da ajuda da vizinha para poder cuidar do filho, porque você não chegou a tempo do trabalho. São tantas dores que a gente vem vivendo nesse mundo em que a paternidade é desresponsabilizada e a maternidade é sobrecarregada, que a gente só consegue, na minha opinião, ter uma equidade de gênero com política pública, com educação, com esporte, com cultura, com acesso. Então, existe para mim, né, e na UNAS eu acho que isso é muito legal, porque o movimento feminista da UNAS discute com homens e mulheres. Não adianta só as mulheres seguirem adiante, sou feminista, vou rasgar sutiã. Se os homens não toparem perder um pouco do seu privilégio de masculinidade para ficar fazendo a janta enquanto a gente vai fazer política, a gente nunca vai ter igualdade de gênero. Então, vou dormir com essa, mas vou deixar essa para vocês também. Sabe que eu acho bonito nessa história, assim, para mim fica uma conexão muito clara com Paulo Freire, essa generosidade de abarcar essas contradições, sabe? Eu acho que quando a Adélia consegue fazer a gente rir desses relatos do cotidiano e da gente se identificar com coisas que a gente nem mesmo concorda, mas que a gente vive, né? Para mim, salva... Para mim, a poesia dela está aí. Tem um poema dela que acho que desde a minha adolescência assim, me inspira a pensar que mulher que eu sou, que é quando ela fala: não sou tão feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor, mas o que eu sinto, eu escrevo. Fundo reinos, inauguro linhagens. Quer dizer, olha, quer dizer, fundar reinos, inaugurar linhagens, é tão mais do que pensar que eu não sou tão feia que eu não possa casar, e tudo isso faz parte de mim, dessa mulher que eu sou, né? Então, quando ela fala que a mulher é desdobrável, eu entendo que tem uma grandiosidade ser mulher nesse sentido, e dá uma peninha dos homens, né? O fato da gente poder ser desdobrável é tão maravilhoso,
que não dá para pensar que a gente está no mesmo patamar, não estamos. Né? Então, quando eu leio ela, eu fico muito com essa sensação de que essas contradições fazem parte do que a gente é, e que a gente precisa ser muito generoso, né, para acolher. E eu acho que o Paulo Freire, de alguma forma, também diz isso, sabe, com outras palavras, num outro momento, num outro contexto, outro tudo, mas ele também está dizendo, olha, o oprimido também tem que libertar o opressor. Dá uma raiva danada, que ela vai tomar banho, né? Além de tudo, ainda tem essa tarefa, quer dizer, eu vou ter que me desdobrar mais uma vez, né? Mas eu acho que tem uma coisa deliciosa neles dois, assim. Agradeço demais por esse papo aqui.